que assim a gente consegue ter uma aula bacana, tá? Gente, para quem não me conhece, né, de outras cidades, meu nome é Nixon, sou professor de Administração Recursos Humanos do Moura Educacional e de outras instituições, tá? Sou formado em RH, inclusive hoje é o dia do Recursos Humanos e sou especialista em liderança e coaching na gestão de equipes, tá? Hoje a gente vai ter uma aula muito interessante que é de finanças pessoais, finanças corporativas e empreendedorismo, né? E a gente vai abordar algumas temáticas, alguns nomes, alguns tópicos, vamos falar um pouquinho sobre amortização, a gente vai pegar um pouquinho de várias coisas. Para quem está vendo a imagem na horizontal, a gente vai gravar assim porque eu vou transmitir a tela para vocês e a gente vai jogar isso lá no YouTube também. Então vai ficar aqui no Instagram durante 24 horas, né? E lá no IGTV do Moura Educacional, e a gente também vai jogar isso lá no YouTube, tá? No Moura Educacional, canal do YouTube. Então vai ficar nesse formato. Então vocês vão me ver um pouquinho agora, eu vou falar um pouquinho de algumas coisas e depois a gente segue para o nosso material, certo? Quem tiver com dúvida, fala aí no chat que eu vou visualizando, vou respondendo na medida do possível. Bacana? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, a aula de hoje vai ser de finanças corporativas. Então a gente vai falar alguns termos bastante técnicos aqui sobre amortização, depreciação, juros e porcentagem. Mas também vamos nos deter muito nisso, porque senão a gente passa a noite inteira. É um conteúdo muito grande, muito extenso. Porém, o material de vocês que está disponível no portal do aluno é um material simples, é um material bastante didático e vocês conseguem ler ele tranquilamente sem maiores problemas, tá? Quem tiver com dúvida, pode me chamar lá no grupo do WhatsApp que eu te respondo, tá? Se tiver com dúvida sobre as finanças corporativas. E daí, quando a gente concluir, a gente cai para empreendedorismo, onde eu quero falar um pouquinho para vocês sobre as políticas públicas, o que é o empreendedorismo, por que eu tenho de vocês de estudar empreendedorismo, por que é legal o empreendedorismo, porque tem uma série de minúcias que quando a gente quer abrir nosso próprio negócio, quando a gente quer empreender, quer dar vida, a gente não consegue porque tem algumas coisas que precisam ser ditas e feitas para que o plano de negócios, né, a empresa em si, ela melhore e ela prospere e seja viável. Então a gente vai usar alguns termos hoje assim. Beleza? Então vamos lá, vamos seguir para as finanças corporativas. Finalizando finanças, a gente entra em empreendedorismo. Lembrando que se essa aula passar de 60 minutos, que é 1 hora, o Instagram ele vai dar um corte e a gente entra com outra live para dar continuidade, beleza? Então vamos tentar fazer tudo por aqui, nem que eu faça finanças corporativas durante um período, eu encerre e a gente dê uma nova aula sobre empreendedorismo, para não ficar um pedaço cortado. Lembrando que tudo isso aqui vai ser enviado para o canal do YouTube do Moura, beleza? Então vamos lá, lembrando, está na horizontal, exatamente por causa da aula do YouTube, tá? Então vamos lá, vamos passar para as finanças corporativas. Senhoras e senhores, finanças corporativas, tá? Para a gente dar uma rápida pincelada. Como eu falei para vocês, se eu me aprofundar muito, a gente passar a noite aqui, tá? Lembrando que finanças corporativas está no material de vocês. Ele é super simples, super bacana e é um material muito didático, tá bom? Vamos lá. Finanças corporativas a gente vai trabalhar muito com porcentagem, né? Vamos trabalhar com juros, vamos trabalhar com depreciação e amortização. Eu vou passar para vocês algumas imagens. Depois vocês podem me pedir esse material que eu também mando para vocês, tá? Para não ter pró. Quem tiver online me conta se o áudio está bom e também me conta se o áudio e a imagem estão bacanas. Vamos lá. Finanças corporativas. Vamos falar um pouquinho sobre porcentagem, né? A famosa porcentagem, ela é bem simples, né? Eu não vou me deter tanto porque é bem simples, então a gente pode ir até rapidamente. Lembrando que o nosso objetivo aqui não é aprofundar todos esses métodos, pois vocês terão outros conteúdos que esses métodos serão mais aprofundados em outras disciplinas mais adiante, tá bom? Bora lá. Porcentagem, a gente sabe que quando a gente tenta acertar uma quantidade ou mensurar uma quantidade de números, por exemplo, a gente faz aí o cálculo básico, que é multiplicar para a gente ter um número, né? No caso, a gente vai fazer o seguinte. Imaginem só como o conteúdo está aí, em que a gente vai ter que ter uma média, né, em porcentagem de 12 questões acertadas de 15 de uma prova. O que a gente faz? A gente multiplica, a gente divide, desculpa. Então a gente vai dividir o 12, que é o número de questões acertadas, pelo número total das questões. Então isso é porcentagem, né? É dividir 12 por 15, vai chegar o resultado de 0,8. E o que significa 80%. Então, como o próprio nome diz da porcentagem, né?
Então, a gente vai fazer o quê? Por 100. Vai multiplicar por 100 e vai chegar aos 70%. Então, veja que são duas contas. No caso, a gente pegou o número de acertos, que foram 12. Nós dividimos pelo total, que é 15. E a gente chega num número que é 0,8. Como o nome já diz, multiplica-se esse valor que a gente obteve por 100 e chegar à porcentagem de 80. Ou seja, nesse exemplo aí, significa que o nosso aproveitamento foi de 80%, que no total, 12 questões no total de 15. Então lembre-se, para a gente chegar a esse resultado é multiplicar por 100. Por isso que o nome é porcentagem e a gente consegue chegar nos números, né? Isso é bem tranquilo. Com calculadora todo mundo consegue fazer essa porcentagem de maneira muito simples, tá? Bora lá. Juros simples. Os juros simples, eles são definidos como sendo a remuneração do capital a qualquer título. Assim, a gente vê algumas expressões de juros, que é remuneração do capital empregado em atividades produtivas. Nós temos o custo do capital por terceiros. Também temos as remunerações pagas pelas instituições financeiras sobre o capital nelas aplicado. Acho que são os mais compridos aí. Gente, remuneração paga pela instituição financeira pelos bancos, tá? Sobre o capital. Capital é dinheiro. Capital pode ser muitas coisas. Capital pode ser pessoas, capital pode ser imóveis, capital pode ser nosso dinheiro, capital pode ser pessoas humanas, assim. Capital pode ser uma série de coisas. Daí, quando eu falo de capital financeiro, remuneração, a gente pega aí o exemplo C, por exemplo, a remuneração paga pelas instituições financeiras sobre o capital aplicado. Imagine vocês, vamos usar a poupança, todos nós temos poupança, né? A poupança, ela tem aí um número que ela incide sobre o valor que você deixa lá paradinho, né? Todo mundo diz, deixei R$1 na poupança e eu, quando eu cheguei lá depois de um mês tinha R$1,01. Pronto, isso é um dinheiro, uma remuneração, uns juros em cima do valor que está aplicado lá. Então a gente tem muitos tipos de juros que são aplicados em bancos. Por exemplo, temos o CDB, que são os créditos de depósito bancário, a gente tem as poupanças, a gente tem as letras agrárias, a gente tem o tesouro direto. Tudo isso é dinheiro que está nas instituições e correm juros em cima deles, tá? A título de curiosidade, quem quiser, não aplica na poupança, tá? Aplica em outros tipos de investimento. A gente pode falar, por exemplo, o CDB, que é bem seguro, e etc. Tá? Bora lá. Os juros, eles são fixados sempre por uma taxa percentual que se refere a algum período, que pode ser por ano, né? Pode ser por semestre, trimestre, mês e dia. Por exemplo, quando eu e vocês, nós deixamos de pagar uma conta. Aí um juro bem simples, a gente deixa de pagar uma conta. Não pagando nossa conta, receba aqui no rodapézinho do boleto ou do carnê, né? Por causa da internet, boletos por exemplo, telefonia fixa, telefonia móvel, tem lá uns juros que ele incide, tanto mensal quanto por dia ou anual até, né? Isso depende muito. Então são juros simples, que eles vão incidindo em cima do valor. No caso, você deve aí R$50 de internet, né? Tua despesa mensal de R$ 49,90, e você incide o juros de 0,03% ao mês e 0,01% ao dia. Ou às vezes eles botam até em valor mesmo. Você deve 10 centavos do dia e 2,50 ao ano, ou 2,50 ao mês. Isso também são juros que são fixos e eles são aplicados lá, tá bom? Boa noite a todos. Se o áudio não estiver bom, me conta. Lembrando que tá assim porque vai pro YouTube, tá, gente? Então, é ficar nesse formato hoje, nas nossas últimas aulas, tá? Se vocês acharem interessante, eu mudo e a gente fala de empreendedorismo em pezinho olhando para vocês, tá? Vocês me dizem aqui se acham melhor. Vamos falar sobre depreciação e sobre amortização. Duas coisas muito interessantes, tá? Primeiro vamos pegar as definições. Depreciação, o nome já diz tudo, né? Depreciar, é se desgastar, né? Virar obsoleto, ser utilizado. Então, a palavra depreciação, vamos para o conceito. É a diminuição do valor dos bens em decorrência de desgaste ou perda da utilização pelo uso, ação da natureza ou obsolência. Vamos lá, obsolência é o caso que eu e vocês compramos um celular hoje, 2020, e quando for em 2021, esse mesmo telefone, ele não recebe, por exemplo, a atualização do software. Se ele for um Android, ele já não atualiza, ele já fica lento, então ele está sendo obsoleto, ele está perdendo
utilidade, ele está se depreciando. A ação da natureza são coisas que vão enferrujando, oxidando, quebrando, ressecando. Tudo isso é uma depreciação. Ou mesmo pelo desgaste do uso, né? Vocês veem que muitas vezes tem garantia de um produto, tal, ou pelo desgaste do tempo, ou utilidade do produto. Isso é uma depreciação, tá? A depreciação, ela expressa a perda do valor que os valores imobiliários de utilização sofrem com o tempo. Então a gente vai expressar, a depreciação ela expressa em números, porque o bem se depreciou pela força e etc, que esse bem está se depreciando, se desgastando, virando obsoleto, tá? O encargo da depreciação, ele pode ser computado como custo, que ele está destruindo, vai custear para a gente ter um novo, ou uma despesa operacional, conforme o caso, tá? A depreciação dos bens utilizados na produção, ele é custo. Ou seja, se a gente está produzindo um produto e desgasta, deprecia esse bem para a gente construir ele, então ele é custo. Enquanto quando a gente deprecia os demais bens, os demais tirando os de produção, né? Então imaginei que a gente está usando uma máquina, essa máquina ela faz todo dia picolés. Só que eu preciso fazer manutenção periódica nessa máquina, que trocar uma peça, verificar parafusos, fazer a manutenção básica. Isso é um custo, tá? Enquanto depreciar os outros bens é registrado como despesa operacional, tá? Segundo as leis do Brasil, existe aí mais ou menos uma tabela para falar um pouco sobre depreciação. Por exemplo, nós temos aí edifícios, anualmente 4% em cima disso, em cima de porcentagem da depreciação de um edifício. A gente imagina que os anos de vida útil do edifício se tornam em 25. Máquinas e equipamentos, a gente tem uma taxa anual de depreciação de 10%, enquanto eles podem ter vida útil em 10%. Instalações também fica em 10% em 10 anos. Móveis e utensílios, taxa anual de 10% em 10 anos. Veículos, computadores e periféricos, eles têm vida útil de 5 anos e uma taxa anual de 20%. Gente, eu acho que poucos computadores e periféricos sobrevivem 5 anos. Eu ainda acho que um monitor consegue, uma TV consegue, mas um telefone, por exemplo, eu acho que não consegue, que é um periférico, ele não consegue sobreviver 5 anos, né? Acho que os anos de vida útil deles são bem menores. Os veículos, a gente sabe que veículo ele não é um investimento. Eu não caracterizo como investimento, mas sim como custo. Porque ele precisa de quê? Como eu falei anteriormente, ele precisa de manutenção, tá? A depreciação dele existe. Vamos lá. Alguns bens não se depreciam, não perdem valor. Quando a gente fala que eu comprei um terreno, daqui a 30 anos ele está o triplo do valor. É verdade, tá? Ele não se deprecia, terreno. Mas quando eu falo que ele tem um melhoramento ou uma construção, ele já pode se depreciar, tá? Por quê? Porque no slide anterior eu falei o seguinte, edifícios, anos de vida útil, 25. Então imagine vocês compraram um terreno, pegar em São Miguel dos Milagres, ali beira da praia, coisa linda. E esse terreno ele não se deprecia, pelo contrário, ele se valoriza. Porque vão chegar pessoas, vai ter imóveis ao lado deles, supermercados, e bares, e pousadas, e esse terreno está lá paradinho e ele não se deprecia. Mas ao passo que eu, Nixon, construo a minha casa neste terreno, é um melhoramento do terreno, é uma construção, ele se deprecia, tá? Outro bem que não se deprecia com o passar do tempo são os que aumentam de valor com o tempo, que é o caso do terreno, né, gente? Obras de arte. Então, quadros não se depreciam. Quanto mais passa, mais os quadros ficam valiosos. Joias, que são diamantes, anéis de ouro, gargantilhas, pedras preciosas, porque eles aumentam de tempo, o valor dele aumenta com o tempo, então, obviamente, ele não pode se depreciar, tá? Prédios e construções não alugados nem utilizados pelo seu proprietário na produção de seus rendimentos ou imóveis que são destinados à venda. Todo imóvel destinado à venda ele não se deprecia, ele não perde valor, tá? Quando a gente melhora é que o valor dele sobe, ok? Prédios e construções não alugados também não sofrem depreciação, porque não tem ninguém morando, né, gente, para destruir, beleza? Mesmo que haja chuva, etc, e o prédio em si fique feinho, desbotado, mas ele não deprecia, tá? Vamos para a amortização. A amortização é uma coisa muito boa,
Quem tem casa na Caixa Econômica, quiser amortizar a casa, fantástico, né? Já diminui isso aí, os valores. A amortização é a perda do valor do bem em razão do tempo. Então, imagine que eu comprei um apartamento em 30 anos. Então, eu vou amortizar o valor dele com o passar do tempo, tá? Então, é a perda do valor. Então, se perde o valor. É diferente da depreciação para outros bens. Vamos lá, vamos especificar um pouquinho. Enquanto a depreciação é usada para os bens materiais, coisas tangíveis, a amortização é usada para bens imateriais. Imóveis de terceiros, marcas, patentes, despesas de organização, são coisas que não são intangíveis, tá? A amortização dos componentes do intangível sujeita-se a dois tipos de coisa, tá? Então, fica aí um mínimo de 5 anos para todos os fins fiscais, amortização, tá? Um prazo de 10 anos que é aplicável a todas as pessoas jurídicas que possuam escrituração contábil regular, tá? Lembre-se que tudo na matéria de vocês está de forma bem didática, tá? Vamos falar agora sobre alguns tipos de amortização. Os dois métodos mais utilizados são o sistema de amortização progressivo, chamado SAP, ou Price, ou sistema francês, né, porque ele é oriundo de lá, ou o sistema de amortização constante, SAC, que não é o serviço de atendimento ao consumidor, tá? Em nome de Jesus. Então, vamos lá. O primeiro método, que é o SAP, né, sistema de amortização progressivo, ou Price, ele também conhecido porque ele é um método usado em amortizações de empréstimo cuja principal característica é apresentar prestações ou parcelas iguais. Então, o método Price, ele dá prestações iguais. Por exemplo, a nossa internet de R$50 que a gente paga todo mês, ele é um Price. Não são prestações iguais ou parcelas iguais. Ele não muda com o passar do tempo. Já na casa, por exemplo, na Caixa Econômica, o nosso apartamento que a gente comprou, ele sempre vai diminuindo o valor, né? Que é um caso de quê? De amortizar. Então, ele vai perdendo o valor, então ele vai sendo pago mais barato, tá? Esse método aí, do método Price, que é o método SAP, ele foi apresentado pelo Richard Price em 1771 e ele fez um livro chamado Observações sobre Pagamentos Remissivos, tá? E esse método foi realizado pelo seu autor para pensão e aposentadoria, para que as parcelas e as prestações fossem iguais toda a vida, tá? O segundo método, também conhecido como sistema de amortização, é o SAC, né? Que é o constante, a amortização constante. É uma forma de amortização de um empréstimo por prestações que incluem juros, amortizando, assim, partes iguais do valor total do empréstimo. Neste sistema, o valor devedor é reembolsado em valores de amortização iguais. Dessa forma, no sistema SAC, o valor das prestações ele é decrescente. Caixa Econômica, por exemplo, apartamentos e casas, não é decrescente? Você começa pagando 50, aí no outro mês vem 50 e 99, daqui a 4 meses 50 e 97, né? Já que os juros eles diminuem a cada prestação, então os juros vão diminuindo. Quem tiver um apartamento, uma casa com 30 anos, já percebeu que se está pagando os 2 ou 3 já diminui um pouco, né? O valor dessa amortização é calculado em cima e dividida no valor total do número dos períodos de pagamento, ou seja, das parcelas. Então a gente pega o valor da amortização, calcula ela e divide em cima de todas as parcelas. E a gente consegue ir devagarzinho diminuindo isso, tá? O SAC é um dos tipos de sistema de amortização utilizados em financiamentos imobiliários, como eu já tinha falado, né? E a principal característica dele é que ele sempre amortiza um percentualzinho fixo no saldo devedor desde o início do financiamento. Então, desde o começo tem um valorzinho fixo que vai sendo amortizado, tá? Esse percentual de amortização é sempre o mesmo, o que faz com que a parcela de amortização da dívida seja maior no início do financiamento, porque os juros são maiores, né? Lembrem no slide anterior aqui que eu vou passar, que o valor da amortização ele é calculado dividindo-se o valor principal do número em cima das parcelas. E lembrando que sempre é amortizações iguais. Porém, como os juros diminuem, o valor do total diminui, então automaticamente ele também reduz, né? Então, fazendo com que o saldo devedor caia mais rapidamente do que em outros mecanismos de amortização. Então, como ficou claro aí para vocês, vamos lá. Depreciação é quando a gente tem o desgaste e a perda em utilidade pelo uso do produto, do serviço, do prédio, edifício e sim, e ou ação da natureza e obsolência, que é aqueles exemplos que eu dei para vocês, né? Já a amortização é a perda do valor dos bens
em razão do tempo. Então, bem diferente, né? Gente, se tiverem dúvidas, cliquem aí já nos comentários, no chat, já conversem, já falem, pra gente já ficar tudo bem por aqui, tá? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de investimento. Lembra que eu falei lá no começo sobre poupança, CDB, não sei o que, vamos falar um pouco disso, tá? Vamos primeiro entender o que é uma análise de investimento. Investimento é tudo aquilo que a gente dá dinheiro, capital, e a gente tem um retorno disso, tá? Sempre que a gente vai fazer um investimento, a gente deve considerar sempre todos os aspectos econômicos e financeiros desse investimento, ou seja, preocupar-se com rentabilidade. Esse objeto, esse serviço, produto, enfim, ele vai render alguma coisa? E quando a gente aplica direitinho todos os critérios econômicos, a gente sabe que os investimentos eles são rentáveis ou não rentáveis, tá? Sempre que a gente aplica dinheiro, isso tem que dar retorno. Por exemplo, Nixon, eu posso deixar meu dinheiro numa conta corrente? É uma pergunta que muitos alunos me fazem. Professor, eu posso deixar meu dinheiro na conta corrente? Eu vou ficar lá paradinho, quietinho e vai dar certo? Não rende dinheiro, tá? A conta corrente, ela não serve para isso. Onde é que a gente pode aplicar dinheiro, por exemplo, em questão de banco? CDB, crédito de depósito bancário, a gente bota um valor, existe uma margenzinha lá que a gente pode mexer, de período, tipo assim, 30 dias, ou eu posso tirar ele a qualquer momento, eu posso tirar aqui a 1 ano. E quanto maior o prazo para que eu retire esse dinheiro, mais juros entra, né? Existe percentual em cima disso. Se eu pegar um CDB, que é um crédito de depósito bancário, que eu posso tirar a qualquer momento o dinheiro como poupança, esse CDB ele rende menos, mas também eu posso tirar ele a qualquer momento. Por exemplo, a poupança. A poupança, ela rende sempre. Sempre que você deixar um dinheiro na sua poupança na Caixa, Itaú, qualquer que seja o banco, o valor de rendimento é o mesmo, que ele segue uma taxa de juros. Deixando este dinheiro numa poupança, ele vai render uma quantidade, uma porcentagem. Imaginei que eu botei R$1.000 e vai entrar R$2,50 no mês. Esse é o meu rendimento. É bom que se eu deixar o meu dinheiro ali, eu tenho outras formas de eu conseguir render mais. Tem melhores formas. Por exemplo, CDB, letra agrária, LCI. Todos os bancos eles têm esse tipo de investimento, onde você pega os seus R$1.000, coloca no banco, e quando você esquece esse dinheiro durante 30 dias, vai ver que o valor que foi de juros aplicado em cima desse valor, o investimento, ele é muito maior que a poupança. A poupança em qualquer dos bancos, como eu falei, o valor é o mesmo. Porém, se vocês escolherem outro CDB, outra organização, instituição, o valor vai ser maior, tá? Fiquem ligadinhos aí. Sempre pensem em retorno. Tudo o que a gente faz tem que ter retorno. Olha isso, porque eu estudo para ter investimento. Na educação, ele gera retorno. Um bom trabalho, um salário maior e assim vai, tá? Então, vamos lá. Nada nos adianta analisar a rentabilidade dos rendimentos, né? Quanto ele vai render, se a gente não possui o dinheiro para aplicar, nem temos a possibilidade de conseguir um financiamento. Então, não adianta, por exemplo, você dizer, eu queria comprar esse carro à vista, porque vai bater 10 mil. Tu tem o dinheiro? Não. Tu tem como conseguir o dinheiro? Não. Então, esqueça. Tente ver a coisa que melhor se ajusta no teu orçamento, tá? Os investimentos mais rentáveis devem ser analisados de acordo com os critérios financeiros, como os seus também, né? Os quais mostrarão os efeitos do investimento na situação financeira da sua empresa, ou seja, como investimentos poderão afetar o capital de giro da sua empresa. Observem sempre as alternativas de investimento que existem, porque de nada adianta calcular se é vantajoso ou não, se você não tem dinheiro para conseguir, né? Isso é fato. Não considerar o passado, pois o que interessa é o presente e o futuro. Por exemplo, Nixon, eu não posso vender esse carro por 30 mil não, porque eu comprei ele por 25, mas eu gastei 7 mil reais de peça, não sei o que, mudei nele, eu quero vender ele por 39. Não vai vender. O que você gastou com ele, a oficina, não conta. Isso não existe. O que realmente vai importar para isso é o valor de mercado. Qual é o teu carro? Um carro 2010. Beleza, ele vale quanto? 15 mil. Mas eu gastei 5 mil para fazer uma pintura. Não adianta. O valor de mercado do carro 2010 com tal quilometragem é tanto. O que realmente importa é ser totalmente sucateado, né? Aí é outra coisa. Mas que você gastou na oficina, botando peça, pneu, blá blá blá, não resolve, não adianta. Não é legal. Beleza? Gente, como eu falei para vocês, eu queria que fosse uma pincelada rápida sobre esse mundo conteúdo, né? O conteúdo ele é muito grande. E vocês que estão agora no chat, digam para mim se querem que o conteúdo ele seja na horizontal ou seja na vertical. Se for assim, ou se vocês querem